Olá, hoje eu tenho o prazer de receber Daniele Anjos, que está aqui conosco. Daniele é advogada, atua na área de direito agrário, direito ambiental, direito de família. Qual é o tema de direito que você atua, Daniele, também? Eu sou advogada colaborativa Advogada também. colaborativa, Isso. mediadora, Mediadora de conflitos, conciliadora, conciliadora, arbitralista também. uma vasta formação ali no estado do Mato Grosso, que é onde você reside e atua profissionalmente. E me conta um pouco como você chegou até a Ambra e conheceu a nossa instituição. Então, eu já tinha algum tempo, eu vi uns 2 anos, que eu gostaria de fazer mestrado. Mas eu moro numa região um pouco remota em relação à questão ali de oportunidades educacionais. Okay? E eu não gostaria de fazer um mestrado que não fosse na minha área de atuação. Eu realmente gostaria de fazer um mestrado. Como você disse, eu sou mediadora, sou apaixonada pela resolução de conflitos. Eu queria estudar alguma coisa relacionada a isso, né? Para não ter somente o título, mas para ter o título e utilizar aquele conhecimento no meu dia a dia profissional. E aí o Google me ouviu, foi exatamente isso que aconteceu. Leu sua mente. Leu minha mente e começaram a aparecer algumas propagandas mesmo ali da Ambra. E eu comecei a entrar no site, a pesquisar, vi ali os depoimentos, né? Comecei a ver também, em relação, a gente que é advogado é desconfiado, claro, né? Aí a gente começou a ver, eu comecei a ver, junto com meu esposo, nós começamos a ver o corpo docente, aí eu vi que o corpo docente era muito robusto, é muito robusto, né? E aí, de quando eu entrei para agora, isso cresceu mais ainda, os professores são realmente muito bons, têm um currículo invejável. Falei, gente, é aqui que eu vou, né? E aí entrei em contato com a instituição, a primeira pessoa com quem eu conversei foi com a Natasha, foi muito receptiva, muito educada, muito ali solícita, me passou todas as informações, me deu tempo para pensar, foi muito tranquilo, não me senti pressionada em nenhum momento, né? Gostei também da questão do valor, que para mim foi maravilhosa, também gostei muito do preço e das possibilidades ali de pagamento, e fiz a minha inscrição e hoje sou mestra, né, pela Ambra. Parabéns, parabéns pela conquista do título dos Estados Unidos, da Ambra University. Muito obrigada. Agora você é mestra, entrou no time de alumni da Ambra, deixou o grupo de mestrado, muito nos honra. Nesse processo você comentou um pouco das suas, vamos dizer assim, inseguranças, receios. Quais eram? O que vinha na sua cabeça nesse momento que você conheceu a Ambra? Quais eram as desconfianças? Isso, assim, a primeira delas, e eu acho que isso é muito nosso, eu digo o nosso enquanto brasileiro, era a questão da própria revalidação da titulação. Como à época eu já era professora, porque eu tinha uma pós-graduação ali, lato sensu, eu era professora universitária, e aí eu pensava comigo, tá, inclusive o meu esposo, foi a primeira coisa que ele perguntou, ele falou, tá, e aí esse título vai valer só nos Estados Unidos, mas você precisa dessa titulação aqui. E aí eu conversei com o Francisco e ele me passou todas as informações bem assim detalhadas em relação à questão da revalidação. E ele falou assim, ó, fique tranquilo, uma coisa que me marcou bastante, porque ele falou assim, fique tranquila porque a Ambra não vai soltar da sua mão até você ter esse título revalidado no Brasil. E realmente isso tem acontecido na prática agora. Então, uma das questões foi essa, né? E a outra questão era dessa, que hoje eu digo que ficou para trás no meu coração e na minha mente, mas na época a questão de ser online. Certo. Eu ainda tinha isso, sabe, vai ser online, eu não vou ter um bom aproveitamento, eu não vou adquirir conhecimento, vai ser um negócio só para dizer que eu fiz, superficial, e na verdade não foi, a realidade foi totalmente distinta. E não era o que você não buscava só um título para ter só o papel, você buscava isso, conhecimento. Como você comentou, né? Então assim, eu entrei uma profissional, quando eu entrei no mestrado, eu já era mediadora de conflito judicial, eu já atuava no Sejusc, eu já tinha a minha câmara de mediação lá na cidade de Sinop, eu já atuava, mas a pessoa que entrou no mestrado e a que saiu profissionalmente e a bagagem de conhecimento que eu adquiri é totalmente diferente. Hoje eu realmente tenho mais convicção, eu tenho material, sabe, que na época eu não tinha, eu tenho um conhecimento muito mais abrangente da área, porque antes eu tinha a visão Brasil de mediação, hoje eu tenho a visão China, olha como, isso tudo foi no mestrado com o professor Douglas, eu tenho a visão de mediação aqui nos Estados Unidos, como que isso funciona aqui, olha como que enriquece a minha prática profissional, né? Eu tenho a visão da Europa também,
né? Então, assim, é uma visão muito mais abrangente, é um olhar muito mais abrangente. Eu utilizo técnicas na minha prática profissional que outros mediadores lá no Brasil mesmo, que não têm essa formação, não utilizam. E isso tudo foi online. Eu não tive nenhuma aula presencial, que eu digo no sentido de estar aqui igual nós estamos. Sim. Foram todas aulas online. Aulas ao vivo, nós tínhamos encontros com os professores, mas isso foi extremamente efetivo, assim, muito, muito bom mesmo. Eu não me arrependo de forma nenhuma. Para todo mundo que me pergunta, às vezes no Instagram, eu falo, pode ir com toda certeza, porque fui e sou apaixonada pela instituição. Inclusive, já falei para você que eu quero fazer doutorado aqui. Ótimo, estamos trabalhando. Espero que os reguladores do Tio Sam aprovem o nosso doutorado brevemente. Vai ser um prazer ter você Eu tô esperando. como doutoranda aqui. Nós estamos trabalhando e espero que a gente consiga isso em breve. Você comentou, vamos dizer assim, dos seus objetivos, das suas restrições ali, dos receios que apareceram naturais no começo. E ao longo do mestrado, você acredita que você teve contato com outras pessoas que são bons profissionais, que vale a pena estarem na sua rede de contato? Sim, muitos, assim. Eu tive aula fora os professores, né? Sim. Que eu tenho o professor Daniel Brantes, tem a professora Bianca, o professor Douglas, que nos incentiva muito a questão da publicação, a escrita, né? Ali tem o grupo, né, que nós temos, eu ainda faço parte do grupo ali de estudo científico, o professor Leonardo também, que nos estimula bastante em relação... Não, Leonardo não, desculpa. Leonardo faz parte do grupo de pesquisadores, isso, não é isso? Leonardo, isso. É que o Leonardo já tem doutorado e ele estuda conosco. Exatamente. Então ele é professor na instituição federal. Isso, e aí a gente acaba, né? Exatamente, mas ele é praticamente, né? Praticamente um co-líder lá no grupo. Isso, no grupo. Isso. O professor Felipe, o Ascens, que também ajudou muito nessa questão da escrita. Eu gosto muito de escrever, quero publicar mais. Ótimo. Então, assim, nós tivemos... aí com os colegas, eu tive a Aline, a Camila, que é juíza do trabalho. Camila Leal. Isso, Camila. Eu sou péssima para nomes. A gente tem várias assim, Camilas, né? Isso, a Leal, a Renata Lages também, que me ajudou bastante. Eu aprendi demais com eu sempre lembro o sobrenome dela, mas não lembro o nome, a Severo. Luciana. A Luciana Severo, lá do Rio Grande do Sul também, que ela é uma mediadora, uma conciliadora, tem câmara também, ela me ajudou bastante, nós conversamos muito. Então, assim, esse networking, ele só é possível porque nós estamos em diferentes lugares, né, estados, mas estamos ali online nos encontrando. E há esse espaço durante as aulas para conversarmos, trocarmos ideias, para a gente se conhecer, sempre muito direcionado e guiado. Eu tive o último professor da última disciplina que eu fiz, que eu não vou lembrar o nome dele, inclusive, que é de governança. Jorge. O Jorge, exatamente. Ele era ótimo para isso, o professor Jorge. Nossa, ele oportunizava muito a gente nós termos essas conversas, sabe? Conversarmos em relação a conversas guiadas, eu falo. Inclusive, eu comecei a aplicar isso com os meus alunos, assim, deles conversarem entre si, trocarem ideias, porque às vezes a gente fica tanto tempo junto na sala de aula e eu não sei o que você faz, com o que você trabalha, e às vezes a gente pode fazer uma parceria e não tem essa consciência. Ele estimulava muito isso, então isso foi essencial também. É uma das coisas e uma das situações que eu fiquei apaixonada pelo método da Ambra. Você comentou que você estudou com a professora Bianca foi sua orientadora de dissertação, vocês construíram juntos a sua dissertação, defendeu agora em dezembro, e você também publicou, recentemente eu vi a Bianca compartilhando a publicação na revista do CBMA, vocês tiveram um artigo publicado lá, não foi? Como foi o processo? Nós escrevemos um artigo de direito comparado, que foi na verdade, o que aconteceu? A ideia que eu tinha para a dissertação foi do que nasceu esse artigo. E isso é uma coisa que eu amo na professora Bianca. Ela não perde nada. É assim, não vamos jogar no lixo, vamos usar isso aqui. Não vamos escrever a sua dissertação, mas a gente pode escrever um artigo. E foi exatamente o que aconteceu. Né? Eu e outra colega que é mediadora também lá no Mato Grosso, nós pensamos e conversamos com a professora, ela falou assim, vamos escrever esse artigo. E aí nós escrevemos o artigo, publicamos na revista hoje, que é uma das maiores revistas relacionadas ao tema na América Latina, né, que é a revista do CBMA, né, e aí nós escrevemos que é um artigo comparando a mediação e conciliação
no direito chinês com o direito brasileiro, a mediação e a conciliação no direito brasileiro. E esse artigo, ele é um artigo assim um pouco profundo, a gente pode escrever, dá para escrever uma dissertação, mas nós optamos por outro tema. Ok. Né? Então a professora Bianca, ela estimula muito isso também. E aí nós continuamos essa parceria, já estamos com outro artigo em produção, é um artigo que nós estamos escrevendo sobre visual law, né, aplicado à mediação e conciliação. Sempre vai ter mediação e conciliação nas coisas que eu produzo. Você faz várias conexões. Isso, exatamente. E aí, de certa forma, é um pouco inovador, porque nós procuramos e não encontramos nenhum artigo ainda a respeito dessa temática. E nós estamos em produção e vamos tentar publicá-lo, e provavelmente ele vai ser aprovado, mas por conta dessa orientação da professora Bianca aí, no Comped de 2024 agora. Ótimo. Você comentou sobre direito chinês, você estudou direito chinês na disciplina de Comparative Law? Fiz, a professora Xiaomin, então Sim. tinha o professor Asin, que ensinou sobre direito americano, a professora Xiaomin, que ensinou sobre direito chinês, e o professor Douglas, que tratou a metodologia de Comparative Law. E foi uma disciplina em inglês essa? Foi a primeira disciplina que eu fiz. Né? Ali eu já fiquei maravilhada. Você já chegou no mestrado fazendo a disciplina em inglês? Exatamente, eu fiz foi a primeira disciplina que eu fiz. Ótimo. E aí foi um desafio, porque apesar de eu ter certa fluência no idioma, eu já tinha algum tempo que não utilizava, né? Lá na nossa região a gente tem muitos negócios internacionais, mas na advocacia em si a gente praticamente não necessita, né? Certo. E aí, nas aulas com a professora Xiaomin, principalmente por conta do sotaque dela, foi um pouco desafiador. Mas foi maravilhoso, pela questão da experiência, da vivência, o que eu até falei no início da nossa conversa, ter esse contato com outras culturas. Né? Quando que em Sinop, no Mato Grosso, eu teria aula com uma professora chinesa falando sobre a aplicação da mediação do direito civil chinês? Sim. Sabe? Então, isso só foi possível mesmo, e eu falo isso com muita sinceridade, porque isso só foi possível porque eu abri a minha mente, meu coração para a possibilidade de estudar online, porque senão, já pensou eu ter que sair de Sinop? O custo que eu teria para ir para a China, né? E, enfim, todo o custo, todo o deslocamento, a questão, né, de me colocar em algum tipo de risco desnecessário. E o custo de oportunidade, que você acaba deixando um pouco a tua fonte de renda. Exatamente, para poder fazer isso, né? E aí eu não precisei. De dentro do meu escritório em home office, eu tinha essas aulas. Que ótimo. Eu lembro até que no meio da disciplina, antes foi uma disciplina que ela aconteceu em dezembro ali, né? E aí teve o recesso, eu lembro que eu estava em viagem, a gente parou para eu assistir as aulas, enfim. Então, no quarto de hotel lá, no interior do Mato Grosso do Sul, porque a gente estava indo para o Paraná, a gente parou porque eu tinha aula às 6 horas e precisava assistir a aula. Então, assim, olha que coisa mais tranquila. Sim. Né? E tive aula, podia perguntar para a professora, o professor Douglas, às vezes eu lembro que a gente às vezes não conseguia verbalizar tudo que queria ali, aí o professor Douglas falava, tá, mas ele acompanhava todas as aulas, inclusive as aulas que não eram dele quando era com a professora, o professor, ele nos acompanhava justamente para nos auxiliar nessa questão do idioma, então ele dizia... Olha, de repente ele estava vendo a dificuldade, ele falava, não, então fala aqui para mim que eu pergunto para a professora. Sim. Então até essa facilidade a gente ali, né? ajudava, exatamente, sabe? Então isso foi primordial, assim. E para mim, que atuo como mediadora, como conciliadora, porque o foco do meu mestrado era em resolução de conflitos, foi maravilhoso, porque eu tenho o material, todo o material que nós tivemos na aula, eu tenho todo ele guardado. Eu imprimi algumas coisas porque eu sou da old school, né? Eu gosto de papel, mas eu imprimi algumas coisas, mas todo o material eu tenho ele guardadinho ali para utilizar e aplicar. Até nos artigos que a gente escreve, esse mesmo do direito comparado, eu utilizei materiais da aula da professora Xiaomin. Sim. Na época eu lembro que ela estava em Hong Kong, eu acho, e ela fez doutorado aqui nos Estados Unidos também, na universidade. No norte dos Estados Unidos. Então ela estudou na China, estudou nos Estados Unidos, muito bom. Sobre o material que você teve acesso, não sei se você tem consciência disso, mas você vai ter acesso, vamos dizer assim,
enquanto a Ambra estiver aqui, você vai ter acesso total ao conteúdo, ao ambiente virtual. Quando você concluiu o mestrado e se tornou alumna da Ambra, todos os alunos, ou seja, as pessoas que têm um título da Ambra, mantêm o acesso ao campus virtual e podem acessar o conteúdo, as gravações dos encontros, absolutamente tudo, pelo tempo que nós estivermos aqui. Que vai ser bastante tempo, se Deus quiser. Tempo. Então dá muito tempo. Muito tempo. Sempre que precisar pode voltar lá. E conta como foi o processo de orientação da dissertação, da sua dissertação de mestrado. Ai, foi perfeito. Assim, a professora Bianca ainda fala que eu exagero, mas eu acho que para mim foi perfeito, sabe? Sempre que eu precisava, ela atendia exatamente a necessidade. Eu não sou uma pessoa que eu gosto de ficar fazendo muita reunião, sentando, conversando, sabe? Eu sou uma pessoa muito prática. E ela se adaptou totalmente a isso, assim. Então foi ótimo. Nós tivemos encontros. Ela me orientou desde o pré-projeto, né? Ali desde a confecção do projeto, depois para a qualificação e para a defesa. Certo. E ela me orientou no sentido assim, desde o título mesmo do trabalho. Eu lembro que na primeira reunião que nós tivemos com a Camila, eu falei assim, ó, eu tenho uma ideia do que eu quero fazer, mas eu não tenho um tema. Certo. E aí, quando passei ali mais ou menos o tema para ela, ela falou, olha, eu vou indicar até isso, gente, nós temos aqui na Ambra uma pessoa que segura a mão da gente, e isso é muito importante. Eu tive bebê durante o mestrado, né, tô grávida de novo, né, e assim, não é uma instituição que nos pune por estarmos ali, porque às vezes a sensação que eu tenho, meu esposo fez mestrado numa instituição pública no Brasil, certo. E não é criticando, mas eu não me encaixaria naquele modelo, porque é um modelo que parece que pune a gente por estar estudando, sabe? E aqui não, aqui é assim, você... Como assim? Esclarece um pouco o que é esse punir? É assim, ó, qual é a diferença e você tem que se virar. Se vira, você não quis fazer mestrado, então agora dê seu jeito, sabe? Não tem aquele olhar humano, porque, por exemplo, uma pessoa que está doente, eu não tenho como tratar essa pessoa da mesma forma que eu vou tratar, de repente, um aluno que está ali bem de saúde, né? Uma mulher que está grávida, que tem uma gestação de risco, que era meu caso. Certo. Não tinha como eu ser tratada, vamos dizer assim, como uma pessoa que estava, né, ali. E eu lembro que a Leânia mandava mensagem, perguntava, eu falava, gente, você não tem outro... Eu pensava comigo de uma forma positiva, mas parece que só tem eu, sabe, assim, eu me sentia única mesmo. Falava, Dani, tá tudo bem? É tanto que no dia que o Augusto nasceu, eu mandei mensagem para ela, para avisar. Eu estava no meio de uma disciplina, e aí eu mandei mensagem, disse assim, que meu parto foi de emergência, enfim. Sim. E aí eu falei, Leânia, eu vou ter que parar a disciplina. Ela falou, tenha seu filho, fique tranquila, você tenha o tempo que você precisar. Quando você voltar, a gente conversa. E a preocupação da gente é o quê? É custo, né? E aí ela disse assim, fique tranquila em relação a isso. Você não está deixando a disciplina porque você quer. Então, assim, eu me senti abraçada. E a Ambra abraça a gente mesmo. Sabe? Mas é virtual, é online, é digital, como é que a pessoa vai te abraçar lá? Não sei nem de onde ela tá. Eu falei, mas é a atitude, é o perguntar, é o querer saber de você. E aí, às vezes, eu tinha a sensação que eu era a única aluna da instituição, sabe? Porque a Leânia mandava mensagem, perguntava. Eu mandei foto do meu filho recém-nascido para ela. Que ótimo. Sabe? Então, assim, isso é muito importante, né? Então, eu não me sentia punida por estar estudando, eu me sentia privilegiada por estar estudando, sabe? E aí, eu lembro que quando eu passei por essas situações ali de dificuldade, em nenhum momento eu pensei em desistir. Por quê? Porque eu tinha esse respaldo, esse cuidado. E o próprio processo de escrever a dissertação tinha ali, por exemplo, às vezes a Camila mandava mensagem, porque eu tenho uma dificuldade, assim, eu sou muito prolixa, né? Então eu escrevo. Tanto uma dissertação, acho que deu 130 páginas, eu nem lembro disso, mas assim, eu escrevo. E aí a professora falava assim, Dani, tá bom já, e eu queria escrever mais. E aí a Camila, Dani, o prazo tá acabando. Mas até para dizer que o prazo estava acabando, ela tinha todo um cuidado, um carinho, sabe? Não era assim, o prazo tá acabando, se você não mandar, acabou o seu prazo. Né? Então, assim, não é você adular o aluno, é você incentivar o aluno para que ele continue estudando, para que ele se desenvolva, para que ele... É um método educacional totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Lá no Brasil, eu digo. Eu não sei, não conheço a realidade norte-americana, mas no Brasil você se sente punido por estar estudando. Eu tenho uma amiga que fez mestrado numa instituição pública lá também,
e outra que fez uma instituição particular. Ela falou assim, não, nunca, que coordenador vai mandar mensagem para mim para perguntar se eu tô bem? Isso não existe. Eu falei, pois então morrendo de inveja. Porque a instituição que eu escolhi para estudar faz isso comigo, né? Então, assim, o processo que poderia, não deveria, né? Mas que poderia ser doloroso, que poderia ser cansativo, foi cansativo porque escrever uma dissertação mas quando eu terminei, eu não senti aquele alívio, ai meu Deus, nunca mais eu vou olhar para a cara dessa universidade. Pelo contrário, eu quero voltar. Né? E eu até comentando com meu esposo, ele falou, e agora, quer fazer doutorado e tal? Porque eu falei, calma, meu filho, eu tô grávida. Né? Mas eu falei, não, eu vou esperar sair o doutorado pela Ambra, porque a minha experiência com eles foi tão maravilhosa, essa é a palavra, que eu realmente não tenho nem olhos para outro lugar. Eu quero realmente fazer o doutorado aqui, continuar aqui e ficar por aqui mesmo. Que ótimo, não tenho mesmo, assim, nenhuma situação que eu diga assim, o que te chateou, o que te deixou insatisfeita, porque geralmente tem, né? Ninguém é perfeito, mas eu realmente não consigo olhar para nenhum momento dentro da minha trajetória aqui e dizer assim, olha, tem esse ponto de melhoria. Eu realmente fiquei muito satisfeita com tudo que eu vivenciei durante esses 3 anos em que eu estive aqui como aluna da Ambra. Ao longo desses 3 anos, você teve a oportunidade de conhecer outros colegas. Como você avalia o nível de qualificação dos colegas, dos demais mestrandos que estiveram ao seu lado na jornada? Então, no começo eu olhava e falava, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu comecei, a primeira disciplina eu fiz com o professor, não, ele é professor também, né, mas com o Dr. Marcos, que ele é juiz, ele escreveu livro, né, enfim. Eu falei, gente, não tem a menor condição. É porque a gente sempre olha com um olhar que, né, pra gente, de repente, eles colocando num lugar um pouco menor. E assim, os colegas eram muitos, e como eu fiz, a primeira disciplina que eu fiz foi essa disciplina de Direito Comparado, tinham colegas que já estavam ali caminhando, né, o Dr. Marcos mesmo foi um que ele defendeu logo depois ali, né, a dissertação, enfim. E eu olhava e falava, gente, o nível é muito alto, não só dos professores eu já, como eu já tinha feito a minha pesquisa anterior, eu já sabia, mas os colegas mesmo, eu tive colegas, o Leonardo mesmo, o Leonardo, eu fiz essa disciplina de Direito Comparado com ele, o Leonardo já era doutor na época, né, o próprio doutor Marcos, então eu tive colegas, aí tem o outro Leonardo também, esqueci o sobrenome dele, o Estopa. Estopa e Azevedo. Isso, Azevedo, então... que já tem doutorado. Isso, o Azevedo já tem doutorado. O Estopa, ele é jornalista, né, se eu não me engano. Então, eles são muito inteligentes, assim, muito falantes, se posicionam muito bem, né? A outra colega também, a Camila, né? A Camila Leal, isso, a Camila Leal, ela é magistrada, né? Então, assim, o nível dos próprios colegas já é um nível... ali médio para cima, né? Eu me colocava num lugar ali meio baixo, mas aí quando eu fui olhar meu currículo também, já era um currículo, né, bom, enfim, assim. E eu lembro que para entrar na instituição, a gente precisa passar por esse crivo, né? Então, lógico, não é assim, você não tem chance de entrar na Ambra, mas você precisa estar preparado. Porque eu já ouvi de algumas pessoas, Alfredo, no Instagram principalmente, porque eu reposto, né, bastante coisa, a pessoa falando assim, mas isso é fácil, porque qualquer um entra. Eu falei vai. É só tentar. Tenta, né? Escreve o memorial de qualquer jeito, Exato. E aí você vai comprovar que você não vai entrar. Que você não vai entrar, exatamente. Então faz o processo seletivo de qualquer jeito e tenta, né? E aí eu lembro que eu disse assim, né? Esse menino que me falou isso, eu lembro exatamente, né, o nome dele e o rosto, mas não vou falar aqui, mas ele foi um dos que tentou e não entrou. Ele tentou? Tentou. E aí eu disse assim para ele, eu falei, tenta passar pelo processo, porque você precisa escrever um memorial, você precisa mandar o seu currículo, né? Então não é assim, eu terminei a graduação, eu quero fazer mestrado. Né? A pessoa chega aqui de paraquedas. Eu falei, não é desse jeito. Eu falei, você precisa passar pelo processo seletivo. Você faz uma entrevista, né? Meia hora, 45 minutos de entrevista individual. De entrevista individual. Mas aí eu lembro até que eu tenho a conversa no Instagram, aí ele falava assim, mas conversar, mas tem que conversar com quem?
Falei, não, faz o processo que você vai ver. E aí, passou uns 6 meses, ele veio falar comigo de novo. Aí ele disse assim, ai, mas é difícil mesmo. Aí eu peguei e falei pra ele assim, por que é difícil? Ele falou assim, ai, porque eu tentei entrar e não entrei, mas é porque eu não tenho grana. Ele falou desse jeito. Eu falei, assim, aquele tipo de pessoa que sempre a culpa é de alguma coisa, nunca é dele. Entendi. Sabe? Então, assim, não é desse jeito também, né? E eu percebi durante o tempo de estudo que os próprios colegas, o próprio conhecimento agregado da turma fortalece muito a disciplina e fortalece demais o nosso conhecimento. Entendi. Porque nós trocamos material... dos demais mestrandos, aquelas 15, 20 pessoas que estão ali contigo, estão ali comigo. com o professor, Exatamente. não só o conhecimento do professor. Do professor. Existe mesmo essa troca aluno-professor, porque não é aquele negócio o professor ficar lá falando, e ninguém faz ideia do que ele está falando. Entendi. As pessoas perguntam. Teve um colega também, eu tive um colega, lógico, não vou lembrar o nome dele, né? Mas ele é de Angola. É de Angola? Ou era Serra Leoa? Ai, uma cidade... Délcio. Como que é o nome? Délcio. O Délcio. Gente, aquele rapaz, ele é assim, ele é muito inteligente, ele tem muito conhecimento na área dele. Muito conhecimento. Ele fazia uns comentários nas aulas. Na aula eu fiz a disciplina de governança com ele e a disciplina da professora de mediação. Certo. Natália. Ele falava assim, ele era muito pontual. Eu lembro que a professora Natália falava, gente, anota isso, porque isso que ele está falando é muito importante. E a gente fazia anotações da fala dele, né? Então, assim, tinha essa troca. Às vezes a professora perguntava para ele, a professora tem uma experiência muito boa na Europa, né, em relação à mediação. Ali a mediação italiana, a mediação portuguesa, a mediação britânica, e ele trazia esse olhar lá da região dele. E aí ela falava, anotem isso porque isso é importante. Então olha que coisa maravilhosa essa troca. Né? Às vezes eu trazia também algumas coisas relacionadas à prática lá na nossa região, porque é uma região que nós temos a questão agrária muito forte, a questão ambiental muito forte. Então eu não posso chegar para uma pessoa que está, um dono de fazenda, por exemplo, e falar assim... E chegar lá, de repente, com uma carta convite para ele, com muito frufru, com muita... eu tenho que chegar com ele, de repente, um pouco mais firme, né? Diferente de uma mediação que vai acontecer lá no Paraná, por exemplo, que já é uma outra região, uma outra cultura. E essa troca fortalecia demais o ensino-aprendizagem ali em sala de aula. Muito bom. E você comentou um pouco sobre o seu currículo. Ao longo da jornada do mestrado, você acha que o seu currículo melhorou, possibilitou novas oportunidades? Muito, bastante. Assim, eu tive vontades de me especializar em outras questões durante o mestrado. Por exemplo, eu nunca tinha pensado, e eu nem sabia da existência, vou ser bem realista, em relação à questão da governança corporativa. Quando eu tive a disciplina com o professor, eu fui procurar um curso para entender melhor e me aprofundar em relação a isso. Sabe? Outra questão, com a professora Natália, eu nunca tinha pensado em me especializar em mediação europeia. Ela passou pra gente um curso muito bom pra gente fazer na Espanha. Eu fui pra Espanha para fazer essa formação na instituição que ela indicou, né? Então, assim, isso tudo só foi possível porque eu tive pessoas com outro olhar, né, com outros conhecimentos que me possibilitaram isso, que me disseram, olha, o que você acha? Isso aqui vai ser bom para você. Eu não sou só mediadora, eu administro a empresa, né? Eu tenho que administrar o escritório, que é uma empresa, o escritório de advocacia, eu administro a Câmara, a minha família tem um negócio imobiliário lá também. Então, assim, essa questão da governança corporativa, e o professor Jorge falava muito isso, não se enganem, governança corporativa é para empresas familiares também. Não é apenas para grandes empresas. Não é só para aberta na bolsa. Isso, não é só para as americanas, para o Itaú, não. A arbitragem. Na disciplina do professor Daniel, eu tinha uma ideia da arbitragem, já tinha feito um curso. Depois que eu estudei com ele, que eu tive a disciplina, eu fui me especializar, fui fazer outra formação em arbitragem, graças a possibilidade, graças ao olhar dele de dizer assim, ó, você quer investir nessa área, você quer atuar nessa área, então você precisa abrir seus horizontes. Então, assim, isso só foi possível porque eu tive essas orientações.
E, no geral, você comentou que você buscava um mestrado, que queria que fosse na sua área, que não fosse somente mais um título, que você tivesse um conhecimento aprofundado. Você acredita que o mestrado da Ambra entregou para você isso que você buscava? Entregou, Fred, entregou até mais. Porque eu vim com uma mentalidade para o mestrado, que eu queria aprofundar no conhecimento, mas eu tinha a cabeça, e ainda tenho muito isso. Por exemplo, tudo que eu quero produzir de conteúdo científico, eu quero produzir em relação à mediação, à conciliação, enfim, aos métodos autocompositivos. Mas eu tinha aquela ideia de que para ser uma boa advogada colaborativa, uma boa mediadora, eu precisava estudar só aquilo. Ok. Sabe? E agora, depois de ter terminado o mestrado, depois de ter passado por todo o processo, eu tenho a mentalidade que eu preciso também estudar outras coisas, outros conteúdos, outras matérias, outras disciplinas para aplicar e inovar dentro da mediação. Entendi. Então, isso foi uma situação que, para mim, só foi possível durante o mestrado. Entendi. Eu só cheguei a essas conclusões depois que eu me tornei mestre. Né? E para mim ainda é muito novo falar isso, né? Que eu sou um mestre, né? Exatamente. Então, essa foi uma inovação que o mestrado trouxe. E abrir esse olhar, sabe? Eu digo que o mestrado tirou o meu cabresto, sabe? Que a gente fala. Porque eu tinha só aquele olhar assim, não, eu tenho que estudar mediação, eu tenho que... E aí, durante o mestrado, eu tive a disciplina de Direito Comparado, que foi maravilhosa, assim, nossa, eu já comecei apaixonada. Depois a de Governança também foi muito boa. A própria arbitragem, porque eu não estudava praticamente arbitragem, sabe? Então, assim, tudo isso foi agregando para que eu fosse, né, para que eu seja, na verdade, hoje, uma melhor profissional, uma melhor professora também, né? Passar essa paixão e essa... vontade de aprender e de ensinar para os meus alunos também. Ótimo. E me conta uma coisa. Você acha que o investimento humano, financeiro que você fez, no final de tudo, você considera que esse investimento valeu a pena pessoal e profissionalmente? Muito a pena, assim. O financeiro valeu super a pena. Eu lembro que na época meu pai falava assim, mas se você for pagar um mestrado no Brasil vai ficar mais barato, não sei o que, não sei o que. Falei, não, mas eu tenho certeza que eu não vou ter a entrega, porque eu já tinha, quando eu contei, né, para minha família que eu estava fazendo mestrado, eu já tinha feito a primeira disciplina. Você guardou um pouco a informação. Guardei um pouco a informação, eu não contei, porque assim, tem muito preconceito ainda. Sim. Né? Infelizmente ainda existe muito preconceito, então assim... E as pessoas que têm mais preconceito são os familiares, infelizmente. Então, você guardou informação, vivenciou a Ambra, e aí quando você apresentou, você já tinha detalhes para esclarecer. Isso, eu já tinha. Eu falava, não, aonde? Aí eu lembro que eu falava assim, quando que eu vou ter uma disciplina com uma professora chinesa falando sobre o direito civil chinês? Eu não fazia ideia que a China não tinha um código de processo civil até tão pouco tempo, um código de direito civil, sabe? Eu falei, quando que eu vou ter uma aula com um professor me falando sobre a aplicação da mediação nos tribunais norte-americanos? Aí eu dizia assim, quando, pai, que eu vou ter isso? Aí meu pai falava assim, nossa, mas você teve aula desse jeito? Eu lembro que ele falava, sim. Aí eu mostrei, né, porque é muito fácil, você liga o computador, loga ali, né, mostrei para ele a gravação de uma das aulas, e aí eu fiz algumas perguntas também, ele falou assim, nossa, então... tanto que na defesa da minha dissertação estava lá toda a minha família. Que ótimo. Né? Então, assim, isso foi muito gratificante, porque eu tinha essa resistência no começo ali, minha, depois dos meus, aí eu assisti a primeira disciplina toda, e aí quando eu tinha, inclusive eu terminei a primeira disciplina com uma nota super boa, assim, foi tipo 99,9, foi 100, um negócio assim, e aí eu lembro que eu falei, olha, eu ainda fui muito bem, né, eu mostrei pra ele, ele falou, não, então continua. E aí, durante o processo ali, né, ele foi vendo também a questão do meu próprio crescimento profissional, a minha mentalidade foi amadurecendo muito, apesar de já ser uma senhora aí de 39 anos, né, hoje, eu comecei o mestrado com 37, ali 36, 37, e eu lembro que a minha mentalidade profissional e até a minha prática profissional foi amadurecendo. Sim. E isso é muito visível para as pessoas, não só para os clientes, né, mas para as pessoas que convivem com a gente. E aí meu pai começou a perceber isso, porque eu também advogo para a empresa dele, então ele começou a perceber isso e começou a incentivar mesmo. É tanto que hoje alguém pergunta para ele, falou, a Dani fez mestrado numa universidade muito boa lá dos Estados Unidos, então fala com ela, ele fala desse jeito.
E você comentou sobre os seus clientes. Você acha que os seus clientes têm alguma percepção de valor que o mestrado melhorou a sua atuação profissional para eles, o resultado que você proporciona? Lógico, a coroação ela vem com a titulação. Certo. Né? Mas eu hoje posso dizer que na minha região, eu sou uma referência nos métodos autocompositivos. Certo. Então, se a pessoa procura uma mediadora, uma conciliadora, às vezes o próprio advogado, porque infelizmente a gente tem muito isso no Brasil ainda, o advogado não sabe direito o que é mediação e conciliação, exatamente. E aí ele fala assim, procura a doutora Daniele, porque ela é especialista nessa área, ela é mestre nessa área. E tem um mês, não tem um mês que eu acho que eu defendi a dissertação. E assim, as pessoas têm na cabeça delas, têm certeza absoluta que eu já sou mestre em mediação e resolução de conflitos há pelo menos um ano. Então, assim, eu já escuto, doutora, vários clientes já me procuraram, doutora, eu sei que a senhora é mestre nessa área, a senhora é especialista. Os meus próprios alunos, né, me mandam muitos clientes e procuram e buscam, né, as minhas orientações. Por quê? Porque apesar de ser um método relativamente novo na nossa legislação nacional, porque a gente fala aí de 2015, né, para cá, é um método que tem crescido bastante justamente pela questão da celeridade, do baixo custo, né, de ser um método mais inteligente do que o próprio judiciário. Né, e eu digo isso com muita tranquilidade porque eu tenho bagagem para defender essa ideia hoje. Né? Então, assim, é muito perceptível. A minha demanda aumentou consideravelmente, sabe? Então, assim, não é só estudar por estudar. A Ambra me entregou o estudar para adquirir conhecimento, a questão relacionada ali à autoridade na minha área, que me trouxe muito isso, a titulação trouxe bastante isso, e eu falo muito nas minhas redes sociais a respeito da mediação, da conciliação, e eu depois agora, né, que terminei, eu trago muito a Ambra porque eu falo assim, gente, quer estudar e quer ter uma titulação que vai realmente te trazer tudo que uma titulação de mestrado traz, que não é só ter o papel. Sim. Né? Estudar para você ter o conhecimento e, lógico, ter o diploma lá bonito na sua parede, mas ter o conhecimento mesmo e abrir os seus horizontes. Pode estudar onde eu estudei, porque eu indico. Que ótimo. Agradeço que você recomende a nossa instituição, sua e também. Me diz uma coisa, Dani, o que na sua percepção a Ambra tem de melhor? Olha que é bastante coisa. Mas eu acho que o que tem que ser uma coisa só? Pode ser mais de uma. Pode ser mais de uma. Elenca na ordem de prioridade. Eu vou elencar. Eu acho assim, a primeira coisa, que foi o que abriu os meus olhos, assim, que é o que chama mais atenção de pronto, certo. O corpo docente. Okay. O corpo docente é muito robusto, robusto. Assim, acho que nem vocês têm ideia do que são os professores. Assim, você olha e fala, meu Deus, eu quero estudar aqui porque eu quero pegar um pouco disso aqui para mim. Certo. Segundo, que daí já foi no curso já do próprio processo seletivo. Eu senti seriedade no processo, sabe? É assim, não é assim, eu quero, vou pagar a mensalidade e vou entrar. Não. Você tem que fazer o memorial, você passa por uma entrevista, você vai conversar, né? Eu conversei na época, eu lembro que foi com o Francisco, né? Você tem que mandar o seu currículo, e isso trouxe para mim, assim, não, é realmente uma instituição séria, porque se fosse uma instituição caça-níquel, eles estariam, né? Paga a mensalidade e você já vai estudar. Segundo, essa troca com os colegas, que aí eu já estava durante o processo estudando, né? Essa troca com os colegas, a facilidade de acesso aos professores. A gente tem essa facilidade de conversar com o professor no dia a dia, de trocar ideia, o estímulo à própria prática científica, à própria produção científica, sabe? No sentido de que eu não tenho necessariamente, obrigatoriamente que escrever, mas eu quero escrever, eu quero publicar. Isso é muito importante. A questão do acolhimento, nossa, o acolhimento, o corpo da Ambra abraçando a gente e orientando e cuidando e mostrando oportunidades, né? Eu lembro que direto tem, né, eu quase não participava, mas eu via, né, me faltou a palavra agora, as newsletters, né, que vocês mandavam falando da questão das reuniões com você, orientando a gente em vários aspectos, né, não só da vida acadêmica, mas da própria vida profissional. Então, assim, são vários aspectos que durante todo o percurso ali, desde a porta de entrada até a porta de saída,
que foram me chamando a atenção. Uma outra oportunidade, eu participei poucas vezes, mas que os alunos que tinham mais disponibilidade conseguiam participar, eram das bancas dos acadêmicos de graduação, eu participei de 2, mas eu lembro assim que para mim foi muito bom, porque enriqueceu a minha prática também profissional enquanto professora, né? Porque a gente tem orientação até para participar dessas bancas, não é assim, eu vou participar, eu vou lá, manda o trabalho, eu corrijo o trabalho do jeito que eu acho que tem que corrigir, não. Até para participar das bancas, a Leânia passava as orientações para a gente, como nós tínhamos que avaliar os alunos. Então, assim, é um cuidado que parece... A sensação que eu tenho... Eu acho que, resumindo, eu me sentia única, sabe? E eu acho que a instituição que consegue entregar isso, Alfredo, ela realmente é muito preciosa. Porque existiram momentos, e não foram 1 nem 2, foram vários, em que eu dizia assim, gente, parece que não tem outros alunos aqui. E de uma forma positiva, sabe? Porque o cuidado e a atenção era tão ali junto de mim, que eu falava, gente, será que só tem eu de aluno? Eu pensava várias vezes isso, sabe? Então, assim, esse cuidado e esse estímulo que a Ambra dá, eu penso que sejam os diferenciais, sabe? Além de todo o aporte tecnológico, de conhecimento, psicológico, eu digo, porque quantas vezes eu conversava com a professora Bianca chorando, desesperada. Ela, calma, Dani, você já escreveu 100 páginas da dissertação, se você quiser terminar agora, você pode, né? Se você quiser fechar agora, só escrever a conclusão, você pode, então calma. Então, assim, essa humanidade que nós temos aqui, essa humanização dos processos mesmo, assim, isso é muito precioso. E existem instituições, eu ouso dizer que existem... vou falar de novo. Eu ouso dizer que existem instituições presenciais que não entregam nem 50% disso, sabe? E eu falo isso porque eu estudei, fiz 3 graduações, todas elas foram em instituições presenciais, né? Quais foram suas graduações? Eu fiz graduação em Letras na Universidade Estadual do Mato Grosso, fiz graduação em Educação Física na Universidade Federal do Mato Grosso e fiz graduação em Direito, que agora é em Anhanguera, né, no estado de Mato Grosso também. E eu estudei nas 3, fiz especialização na Uninter, em Curitiba, no estado do Paraná, especialização em língua inglesa. E aí, abre um parênteses, eu fui professora na educação básica por 14 anos antes de me tornar advogada, então por isso, né, e depois fiz uma especialização na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em resolução de conflitos. E essa especialização, ela se deu de forma presencial, eram aquelas modulares que você precisava ir final de semana, né? Então assim, em nenhuma delas eu tive o acolhimento que eu tive aqui, né? Então, mas é longe, é online, você não vê, você não toca na pessoa, você não... Mas isso não é o mais importante. Hoje eu falo isso assim, sem nenhum tipo de medo, sabe? Porque eu realmente vivenciei na prática essa experiência. E eu indico, eu falo, gente, muito mais a pessoa se preocupar com você e com o seu processo do que estar ali junto com você presencialmente, mas vocês estarem distantes, a pessoa não te dá um bom dia, não te perguntar como é que você tá, não te perguntar nada. Então, esse presencial, ele é importante até que ponto, né? A gente precisa se questionar isso e deixar os preconceitos de lado, assim. Porque quando eu deixei o meu e resolvi resolvi me abrir para uma nova oportunidade, eu fui muito feliz nela, né? Que ótimo, que ótimo. Fico muito feliz que você tenha entrado aqui na Ambra, tenha passado por essa jornada ao nosso lado, conquistado o título de mestra pela Ambra University. E vamos trabalhar para que no futuro você venha aqui ser doutoranda quando nós aprovarmos nos órgãos reguladores do nosso doutorado. Muito obrigado, Dani, por essa conversa, obrigado pela visita. Você veio aqui de férias aqui em Orlando, aproveitar a cidade. A gente sabe que sempre que quem está aqui tem muitas atividades na agenda, conseguiu reservar um tempinho para vir aqui conversar comigo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, para mim foi um prazer poder conhecer você, a Camila, o Francisco, estar aqui também. Eu sempre tive vontade de vir aqui, né? Então agradeço muito o convite, de verdade. E sempre que precisar podem contar comigo, porque assim, quando eu demoro a me apaixonar.
Mas quando eu me apaixono, é amor para sempre, Que assim, ótimo. sabe? Então eu realmente indico bastante. Uhum. Tem alguns colegas, né? Por exemplo, a doutora Betina mesmo, ela veio conversar comigo antes Uhum. de entrar no mestrado. Eu falei, Betina, vai, Betina, porque ela é da mediação, né? Nós Sim. fazemos parte da mesma comissão ali da aba. E eu Uhum. falei, vai, porque você vai amar. E ela é um grande nome, né? Sim. Que estuda com a gente, deve estar aí já terminando também. Sim. E sempre que eu posso, eu indico, falo para todo mundo, porque eu realmente gosto e amo essa instituição, de coração mesmo. E vou fazer doutorado aqui, com fé em Deus. Perfeito. Vai ser um prazer ter você na primeira turma de De doutorado, Dani. doutorado, estarei lá. Muito obrigado. Saiba que o amor é mútuo, todos nós também amamos muito você, ter você como alumna, que pessoa que tem um título da Ambra é uma grande honra para a gente. E, como você vai ver, a gente vai manter contato ao longo de muito tempo na sua jornada. Com certeza. Muito obrigado. Não, imagina, eu que agradeço.